Olá, pessoal. Eu fico sempre impressionado de nós termos tão fácil acesso às grandes obras do pensamento universal, não é? Às vezes em edições populares. Recentemente eu comprei num sebo esse livro, Schopenhauer, Aforismos para a Sabedoria de Vida, uma edição da Folha de São Paulo, um livro de preço módico, não é? E está aqui numa tradução que me parece muito bem escrita, esses aforismos para a sabedoria de vida de Schopenhauer, que foi, digamos assim, a obra que o levou à consagração como filósofo, né? Esses aforismos para a sabedoria de vida estão inseridos numa obra maior chamada Parerga e Paralipomena, que foi justamente uma obra publicada já na maturidade de Schopenhauer, quando ele tinha perto de 60 anos. E ele que havia escrito o seu livro mais filosófico, digamos assim, que é O Mundo como Vontade e Representação, e não tinha obtido sucesso com esse livro, né? E amargou na sua juventude um certo desconforto, talvez uma certa inveja de Hegel, justamente pela acolhida que Hegel tinha na universidade, que ele não teve Schopenhauer. Mas com essa obra Parerga e Paralipomena, ele realmente ganhou notoriedade, foi reconhecido, e os anos finais de sua vida parecem ter sido muito felizes, né? Muito apaziguados com esse reconhecimento e naquele recolhimento intelectual que ele justamente recomenda nos seus livros. Então, os aforismos para a sabedoria de vida resumem bem a filosofia de Schopenhauer, não no sentido mais metafísico, digamos assim, que é o outro livro que eu mencionei, mas no sentido mais do como devo viver, não é? De uma reflexão moral, de uma reflexão sobre o comportamento e sobre a felicidade do homem. Então é um livro simples, não é tão grande, mas é escrito assim com muita beleza, como se a sabedoria de Schopenhauer ela emanasse das frases de uma maneira muito surpreendente até, não é? Então, aqui, basicamente, eu destacaria o seguinte, né? O pessimismo de Schopenhauer. O que é o pessimismo de Schopenhauer? É a sua visão de que a vida não é um sentido, uma finalidade, digamos assim, transcendente. Ele não acredita numa divindade e ele acredita nessa vontade como o princípio universal do mundo, e essa vontade ela agitaria, digamos assim, todos os seres, até os seres inanimados, né? E nos colocaria nessa... Hoje talvez os psicanalistas chamassem isso de desejo, mas a vontade para Schopenhauer tem um sentido mais amplo, né? É um princípio universal, e que no homem de alguma forma se reflete na inquietude, na busca do desejo, na busca da satisfação, que nunca acontece, né? Que nunca acontece. Então, Schopenhauer diz que o homem, ele oscila como um pêndulo entre o desejo e o tédio, né?
o desejo de buscar alguma coisa e depois o tédio quando satisfaz esse desejo e não se sente preenchido com isso e tem que, de alguma maneira, partir em busca de outra coisa. Então, no seu pessimismo, né, diante da miséria da vida humana, como ele se expressa algumas vezes, Schopenhauer diz que a felicidade não pode ser algo que a gente obtenha de uma forma positiva. O que é isso? Através da realização dos desejos, não é? Da conquista de bens materiais, ou mesmo de outras coisas, mas ela não é obtida de uma forma positiva, porque, na verdade, todos esses desejos vão se revelar quiméricos, vão se revelar ilusórios, e, ao contrário, eles trarão desilusão, decepção. Então, esse é o pessimismo, né? Talvez o exagero de Schopenhauer. E aí, por conta disso, ele diz que a felicidade é evitar o sofrimento. Então, isso é o que realmente nós podemos, em alguma medida, fazer, né? Enquanto não somos atingidos por males inevitáveis, né? Mas podemos evitar o sofrimento justamente renunciando a essa busca dos prazeres, renunciando a uma sociabilidade muito intensa, né? Buscando um recolhimento e, sobretudo, a vida intelectual. Ele faz um elogio da vida intelectual, né? Como uma forma de buscar a tranquilidade da alma, a tranquilidade do espírito. Então, essa visão da felicidade é, digamos assim, representativa do pessimismo de Schopenhauer. E um outro aspecto que eu já toquei há pouco é um elogio da solidão. Então, ele faz um elogio da solidão, né? Ele diz que os homens são moralmente muito defeituosos, ele fala muito da inveja, né? Ele também diz que os homens intelectualmente são limitados e que a sociabilidade, o contato humano, as relações não vão trazer satisfação, vão trazer, na maioria das vezes, incômodo, sofrimento, né? Ele até reconhece que a sociabilidade ela é natural, sobretudo na juventude, mas que o espírito desenvolvido intelectualmente vai evoluindo para uma solidão, para preferir a solidão ao convívio com outros homens. Então, isso é ilustrativo também do pessimismo de Schopenhauer. Tem partes muito interessantes. Quando ele diz assim, por exemplo: percebemos que um homem é de estirpe nobre quando mostra, antes de tudo, que não prova satisfação em estar com os outros, mas prefere cada vez mais a solidão à sociedade, para então chegar gradualmente, com o passar dos anos, à intelecção de que, salvo raras exceções, no mundo há apenas uma escolha, aquela entre a solidão e a vulgaridade. Então, são palavras realmente de alguém que não encontrou satisfação no convívio humano, né? E nós podemos discordar, nós podemos até ser mais felizes do que ele no convívio e nas relações humanas, mas as suas reflexões são relevantes e, de alguma forma, captam, né, aspectos importantes da nossa existência. Então, esse é o pessimismo de Schopenhauer, mas nós poderíamos
mostrar alguns aspectos também de um otimismo que deflui dessas páginas dos aforismos para a sabedoria de vida. Então, o otimismo justamente seria essa possibilidade do homem encontrar a tranquilidade no recolhimento, né, nos estudos, e ele considera isso fundamental. E ele diz que na velhice isso é imprescindível para ocupar justamente a mente de alguém que já não pode gozar de outros prazeres, ou que o que perdeu não é a própria capacidade de usufruir de outros prazeres, enfim, algo como uma sublimação, né, em termos psicanalíticos, mas ele diz que o velho que manteve o gosto dos estudos, né, da leitura, da música, do teatro, que isso é uma dádiva muito grande. Então esse é, de alguma forma, o otimismo dele, encontrar essa paz. E ele, de fato, a encontrou. Salvo engano, ele residiu nesses últimos anos em Frankfurt. E, como eu disse, ficou muito feliz com o reconhecimento, enfim, que veio depois de tantos anos do seu trabalho com essa obra, Parerga e Paralipomena, e, sobretudo, essa parte que ficou conhecida como os aforismos para a sabedoria de vida. E ali ele passou o restante dos seus anos estudando, fazendo suas caminhadas com um cão de estimação, tocando a sua flauta, né? Um elogio à sua própria vida de certa forma, esse mesmo elogio que ele faz no livro A Solidão, ou ao que nós chamaríamos hoje de solitude, uma solidão suave, enriquecedora. Então esse é um aspecto do seu otimismo. Uma outra coisa interessante é o elogio que ele faz à saúde física. Isso não era muito comum na filosofia, né? Mas ele insiste que a saúde é o principal bem para sermos felizes. Sem a saúde não há nada que possa ter valor, né? Então ele insiste muito na saúde, nos exercícios, né? Então ele já pensava nisso, os exercícios ao ar livre, as caminhadas, e de alguma forma Nietzsche, que bebeu na obra de Schopenhauer em muitos aspectos, vai também falar muito nessa saúde, né? Nessa saúde física e espiritual. Então esse é um outro aspecto. Ele não é, para encerrar, muito radical na sua colocação sobre a solidão. No final dessa parte, em que ele faz o elogio da solidão, ele diz que existe um meio termo, né? Um meio termo daquela pessoa que participa do intercâmbio social, mas que de alguma forma se resguarda, né? Não entra nesse intercâmbio social de uma maneira imprudente, vai sabendo, vai de alguma forma avisada de que os homens são defeituosos, desses defeitos morais de que fala Schopenhauer, e que ele conseguiria então de alguma forma manter-se na vida social, mas se protegendo para não se desiludir, não sofrer, não se aborrecer, né? Mas eu gostaria de terminar com uma advertência que ele mesmo coloca contra a sua tese, né? A sua tese da solidão. E é uma advertência que ele, de alguma maneira, já desfaz dela, porque ela vem justamente de Mefistófeles, no Fausto de Goethe. Então, vocês sabem que Mefistófeles, na obra Fausto, né, ele representa o diabo. E Fausto era um homem retraído,
um homem